meus amores, aula de português, e aí, estão comigo? Tranquilos? E aí, tudo certo? Então vamos lá, ânimo para essa aula de português render. Olha só, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos novos, tá bom? Então, no caderno, a Pro espera que quando você estiver vendo o vídeo, você já escreveu tudo isso que estará aqui na lousa no caderno, certo? Para você acompanhar agora junto com a Pro, olhando aí no seu caderno o que estará escrito, tá bom? Que a Pro já deixou aí nos documentos para vocês, tá bom? Olha só, são dois assuntos muito simples. Nós vamos falar sobre os tempos verbais e o emprego do an e do ão, tá bom? Estão relacionados aí porque tudo tem a ver com o tempo, tá? Mas vocês já vão entender melhor acompanhando aqui com a Pro, que vai dar tudo certo, porque vocês são muito inteligentes, são muito capazes, então isso aí vai ser tranquilo. E são coisas que vocês já viram, a gente tá dando uma relembrada, tá bom? E são super intuitivos, você vê, você já sabe que é daquela forma, tá bom? Então vai dar tudo certo. Olha só, tempos verbais. Nós sabemos que o verbo, ele indica um processo, uma ação localizado no tempo, certo? Então tudo que acontece, toda ação que nós fazemos, todo processo que é passado, acontece num tempo, tá bom? Podemos distinguir esse tempo que acontece, essa ação, esse verbo, esse processo, em presente, pretérito que é passado, tá bom? Mas nós chamamos de pretérito, e futuro. Pessoal, é fácil, ó, presente, passado, futuro, tá bom? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso e nós vamos fazer algumas atividades também, tá bom? Muito bem, tempo presente. O que o tempo presente representa? Ele exprime um fato, algo que ocorre, né, que acontece no momento da fala. Então está acontecendo, no momento que eu estou falando, está acontecendo aquilo, tá? Exemplo, estou fazendo exercício diariamente, então eu estou fazendo, tá? Isso tem acontecido ali no momento, tá? Isso é o tempo presente, tá acontecendo ali no momento, tá bom? Tempo passado, pretérito, exprime um fato, alguma coisa que ocorreu, ou seja, ocorreu, já estou falando passado, que ocorreu antes do momento da fala. Então, antes do momento da fala, essa ação, esse fato, esse algo aconteceu antes, tá bom? Antes, eu estou falando e isso já aconteceu. Eu estou falando de algo que já aconteceu antes desse momento dessa fala, tá? Então, olha só o exemplo. Ontem eu fiz uma série de exercícios. Então, ontem, no meu momento de fala, não está acontecendo igual no tempo presente, não. Isso aconteceu antes de eu estar falando. Eu estou te contando de algo que já passou. Então, é tempo passado, tá bom? Ó, ontem eu fiz exercício. Ontem. Então, está antes do meu momento de fala, tá bom? Muito bem. Tempo futuro. Futuro. Exprime uma fala que irá ocorrer, ou seja, já futuro, vai acontecer ainda, depois do ato da fala. Eu estou falando sobre esse algo, eu estou falando sobre essa ação, eu estou falando sobre isso, sobre esse fato, e ele ainda nem aconteceu, ele vai acontecer. Eu estou falando de algo que ainda vai acontecer. Olha o exemplo, daqui a 15 minutos irei para a academia fazer exercício. Então, eu estou falando agora, porém, isso só vai acontecer depois desse meu momento de fala. Então, ele é o tempo que? Futuro. Vocês viram como que é fácil, gente? Mas como a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Na hora de falar. Por exemplo, se eu falar assim, tem muita gente que escreve errado, tá bom? Escreve e às vezes fala errado também, essa questão do passado e presente. Né, presente, pretérito e futuro, né? Por exemplo, a gente fez uma coisa amanhã.
Mas o fez aí, o tempo desse verbo é pretérito, é passado, então não está certo no contexto. É o que? A gente fará, né? Alguma coisa amanhã. Fará, porque eu estou no meu momento de fala, ainda não aconteceu aquilo, vai acontecer. Então, meu verbo precisa estar no tempo certo. E a escrita também. Então, gente, é muito importante. Parece que, nossa, pro é óbvio, passado, presente. Mas, gente, não podemos confundir, porque é feio você falar desse jeito, escrever desse jeito. Está errado, certo? É a nossa língua materna. A língua portuguesa é a nossa língua materna, então nós temos que falar da forma correta, certo? É um lugar que a gente vive, tá bom? Eu sei que às vezes acontece, a pessoa não teve uma escolaridade, acontece, isso não significa que a pessoa não tem conhecimento, não é isso que a Pro tá querendo dizer. Mas vocês aqui que estão na escola, estão aprendendo, têm a oportunidade, graças a Deus, você tem a oportunidade do esforço aí dos seus pais que fazem isso, você precisa aproveitar essa oportunidade para você aprender e falar corretamente, certo? Então é para isso que nós estamos conversando aqui. Então não saia daí que nós vamos fazer algumas atividades para fixar isso daí que vocês acabaram de relembrar, né? De aprender, tá bom? Lá para nossas atividades, olha só. Lembrando então dos tempos verbais, né? Que expressam o momento que aquela ação, que aquele processo, que o verbo ali, né? Que aquele fato aconteceu. Então pode ser presente, que é algo que está acontecendo no momento da minha fala, eu estou falando e aquilo está acontecendo, certo? O pretérito, que é no passado, ocorre antes do meu momento de fala, eu estou contando algo que já passou, e futuro acontece depois do meu momento da minha fala. Por quê? Porque eu estou falando de algo que ainda vai acontecer, então é no futuro, tá bom? Vamos lá? Atividades. 1. Indique o tempo dos verbos destacados nas frases abaixo. Então, nós temos as frases aqui e temos os verbos que estão destacados, tá? Aqui, nesses verbos destacados, nós vamos escrever ali ao lado o tempo, tá bom? Que está ocorrendo aquela ação, aquele fato, tá bom? Vamos lá, de acordo com o texto. Letra A. Eu lavo as panelas do almoço todo dia. Então eu lavo, aquilo está acontecendo, eu lavo, olha, no momento que eu estou falando, o que é? Isso, presente. Então esse verbo aqui está no tempo do presente, tá bom? Está acontecendo no momento da minha fala ali. B. Carol vendeu doces ontem na porta da escola. Então, Carol, eu estou falando que a Carol vendeu ontem. Aconteceu antes do meu momento dessa fala. O que é então? Isso é o pretérito. É o pretérito que fica ali no passado. Essas coisas vocês aprendem, porque vocês já perceberam que quando é criança, bebê, pequenininho ali, eles têm esse problema com o tempo, né? Que às vezes fala uma coisa que era para falar que aconteceu, mas fala que ainda vai acontecer, porque eles ainda estão aprendendo essa questão, essas noções de tempo, tá bom? Que vocês aprendem o quê? Na escola, certo? Na fala, no dia a dia, lendo. E é isso que eu estou fazendo com vocês aqui, tá bom? Muito bem, então está no pretérito, passado. Letra C. Maria lavará muita roupa amanhã. Olha só, meu momento de fala, eu estou falando de algo que ainda vai acontecer. Então é o quê? Futuro. Muito bem, Maria lavará muita roupa amanhã. Então é o quê? Futuro. Muito bem. Letra D. Eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Então, esse verbo aqui, eu tenho, é algo no meu momento ali. Eu tenho, naquele momento eu tenho o quê? 2 irmãs e 2 irmãos. Então é o quê? Isso, presente. Muito bem, vocês estão fera demais. Letra E. Nós vamos à escola hoje sem choro. Nós ainda vamos. Pro, mas é hoje, mas nós ainda vamos. Tá? Então é o quê? Isso é futuro, nós vamos ainda, tá? Futuro.
Muito bem, ainda não aconteceu, nós ainda vamos, tá? Então é futuro. Letra F. Ele me contará tudo quando chegar na próxima semana. Então ele me contará tudo quando chegar na próxima semana. Se ele ainda vai me contar, quer dizer que aquilo não aconteceu no momento da fala. Eu estou falando sobre algo que ainda vai acontecer. Então é o quê? Isso, futuro. Tá bom? Então vocês perceberam que o verbo, as ações ali, elas acontecem de acordo com o contexto. É o contexto que vai me dizer, certo? E também a forma como o verbo está escrita também me mostra, tá bom? Mas grande parte das vezes é o contexto que a frase está escrita, certo? Muito bem? Então, ótimo, nós vamos fazer mais algumas atividades e vamos passar para an e ão, tá bom? O emprego do an e do ão. Mais uma para nós finalizarmos esse assunto aqui dos tempos verbais, né? Presente, pretérito, futuro. E nós começarmos ali os empregos do an e do ão, tá bom? Vamos lá? Modifique os verbos das frases abaixo e reescreva-as de acordo com o tempo verbal indicado. Então, olha só. Letra A. Papai gosta de verdura. Gosta ali, ele está o quê? No presente, certo? Eu quero passar para o pretérito. Como que eu faço? Isso, papai gostava, certo? Então escrevam aí. Papai gostava de verdura. Olha só, eu modifiquei meu verbo, certo? Para mostrar que essa ação já aconteceu no pretérito. Muito bem, continuando. B. Marisa acordou cedo. Ela acordou. É o quê? Pretérito, passado. Como que eu vou passar isso para o futuro? Para algo que ainda vai acontecer? Isso, Marisa acordará cedo. Tá bom? Então vamos lá. Marisa acordará cedo. Olha só como que muda tudo. Muito bem. Letra C. Eu venderei meu relógio na feira. Eu venderei, quer dizer, ainda vai acontecer. É o que? Futuro. Se eu quiser colocar para o pretérito, que é o passado, o que eu faço? Venderei é futuro. E quando é passado? Isso, eu vendi meu relógio na feira. Tá bom? Tudo certo? Tranquilo, né? D. Os meninos jogarão basquete. Aqui o jogarão, né, que é o meu verbo, está o quê? No futuro, ó, já está entrando aqui mais ou menos no que nós vamos falar, do ão e do an, tá? Mas olha só, jogarão, ainda vão, ó, jogarão. Isso, muito bem, é futuro. Se eu quiser deixar para o presente, falar que eles estão fazendo aqui agora, isso, os meninos jogam, né? Eles jogam basquete, ó, no momento, tá vendo? Eles jogam basquete. Muito bem, meus amores. É isso aí, agora nós vamos para o emprego do an e do ão, tá bom? Para vocês entenderem melhor ali essa questão de que às vezes a gente escreve uma frase que a gente quer falar que aquela palavra está no futuro, porém, aquela ação está no futuro, porém, do jeito que a gente escreve, ela fica no passado. Então, vocês vão entender melhor sobre isso daí, não saiam daí. Emprego do an e do ão. Olha só, para não ter confusão, isso aqui dá cada confusão na hora de escrever, gente. Uma mais vergonhosa do que a outra, olha só. Emprego do an e do ão. Por conta de sua semelhança sonora, essas duas terminações podem causar muita confusão quando usadas da maneira errada. Veja abaixo como usá-las corretamente. Então, olha só, para não passar vergonha, escrever direitinho, para você realmente falar, passar para a pessoa aquilo que você quer falar de verdade, tá? Porque dependendo da forma como você coloca essa terminação, você pode expressar uma coisa de forma errada, que não era o que você queria dizer. Tá bom? Olha só.
ali terminado com M, tem esse som nasal, mas é terminado com M, tá bom? São as palavras que estão o quê? No passado, já aconteceram. E com ão é que ainda vão acontecer, tá bom? No futuro. Olha só um exemplo. Eu já vi isso aqui, as pessoas colocando para falar dessa diferença de uma forma mais cômica, mais engraçada, numa publicação do Facebook. Foi assim, uma pessoa, eu vou explicar primeiro, depois eu vou contar como é que foi. Olha, roubaram a minha casa. O que eu tô querendo dizer aqui? Roubaram, já aconteceu, tá bom? E se eu falar roubarão a minha casa? Eu tô falando uma coisa que eu não sei, mas eu tô falando que vai acontecer. Eu vi nessa publicação o seguinte, lá no Facebook, a pessoa escreveu assim na página dela: roubarão a minha casa, socorro. Aí a pessoa escreveu embaixo, lógico, querendo brincar com a situação, né? Não é muito legal isso, mas ele escreveu assim, ó: então tá tranquilo, você pode se preparar, se ainda vão roubar. Por que ele disse isso? Porque a pessoa queria falar que roubaram com AM no passado a casa dele. Estava falando: socorro, roubaram minha casa. Mas ela escreveu roubarão. Então olha a confusão. Aí a pessoa falou: não, então comentou embaixo: então tá tranquilo, você pode se preparar que você já sabe. Entendeu? Por quê? Porque ela escreveu como se ainda fosse acontecer algo que já tinha acontecido. Então, olha só a importância da gente escrever as coisas corretamente, para você passar para a pessoa que vai ler a informação correta, certo? Algo que você realmente quer passar, porque senão você vai passar vergonha, entendeu? Então, cuidado na hora de escrever. Olha a importância do conhecimento na nossa vida, tá bom? Nós vamos fazer uma atividade para vocês fixarem esse conteúdo aí, tá? Pra gente já finalizar nossa aula. Atividade pra gente ficar craque, praticar para não esquecer, certo? Lembra que é por falar para vocês, quando a gente pratica, a gente fala pro cérebro: isso aqui é super importante, eu não posso esquecer. E aí ele não vai esquecer, tá bom? Ele vai guardar na sua memória de longo prazo, tá bom? Porque aquilo você mostrou para ele que é importante. Muito bem, vamos lá. Passe os verbos das frases abaixo para o passado ou para o futuro. Tá bom? Vai depender. Se já estiver no passado, você vai passar para o futuro. Se estiver no futuro, você vai passar para o passado. Vamos lá. Letra A. Vocês andaram demais. É o quê? Passado. Como que eu vou colocar para o futuro? Isso. Vocês andarão. Olha só. O ão. Ainda vai acontecer, tá bom? Vocês andarão demais. Letra B. Elas voltarão para casa mais cedo. Então, elas voltarão. Ainda vai acontecer, ó. Voltarão para casa mais cedo. Como que fica no passado? Isso, elas voltarão. Voltarão. Olha a diferença da sílaba tônica, tá bom? Então, olha só. Aqui eu estou dizendo... Opa, coloquei voltaram. Elas voltaram, tá bom? Passado, tá? Muito bem. C. Eles correram na pista de skate. Eles correram. Já aconteceu, eles correram na pista de skate. Então, se eu for passar para o futuro, eles... Vocês estão muito fera. Correrão na pista de skate, tá? Então, olha a importância da minha escrita, da terminação correta do verbo. Olha lá. D. Marla e Perla venceram o jogo ontem. Olha só essa frase aqui, ó. Marla e Perla venceram o jogo ontem. Quer dizer, aconteceu, venceram, já foi. Marla e Perla o quê? Vencerão o jogo ontem? Não, daí eu tenho que mudar minha frase. Olha só, Marla e Perla vencerão, porque é futuro, né? O ão é para o futuro, o jogo amanhã. Então eu tive que mudar minha frase, viu só? Não poderia colocar Marla e Perla vencerão o jogo ontem. Não, porque vencerão é futuro. Quando é com o ão, a terminação é futuro. Então, Marla e Perla vencerão o jogo amanhã. Tá bom? Amanhã ou mês que vem, mas tudo que for pro futuro, tá? Pessoal, é isso.
Super fácil, não é? Ih, vocês vão tirar de letra. A Pro vai passar tarefa, como sempre, tá bom? Pra vocês exercitarem mais, pra não esquecer, pra não passar vergonha, hein? Pelo amor, vocês não me envergonhem quando for escrever, colocar uma coisa que não é pra ser. Coloca uma terminação errada, daí você vai expressar algo que você não queria, tá bom? Quando você escreve algo, você tem que se fazer entender, tá? A pessoa precisa entender, porque a pessoa não está no seu cérebro para saber se está querendo falar passado, futuro, o que é. Não, ela vai vir pela sua escrita, por isso é importante nós escrevermos sempre corretamente, tá? Para que a mensagem chegue na pessoa que você quer que aquela mensagem chegue da forma como você pensou, da forma correta, tá? Super, super, super beijo, meus amores do meu coração. Até a próxima aula.